Quando a bagunça vale a pena. Se você viu esse título e ele te chamou a atenção, fica aqui pra assistir, porque Deus tem algo pra falar com você. Gente, eu confesso que esse vídeo demorou pra sair. Eu fiquei uma semana aí sem postar vídeo, geralmente eu posto de terça e quinta. Na semana passada eu não postei nenhum, mas tô aqui voltando com algo muito pontual de Deus. E na verdade, pra mim gravar ele demorou um pouco, porque eu fiquei trocando de equipamento, de luz, de local e quase não ia. E quando eu falei, Senhor, então deixa eu gravar amanhã cedo, a hora que amanhecer. Quando eu tava quase desistindo, o Senhor me lembrou de outro equipamento. Eu falei, ah, tá, aquele então dá certo e vai ser muito pontual porque eu quero. Porque eu vou falando e geralmente eu fico olhando pra ver como que tá o retorno. Então eu tenho esse costume ainda, mas estamos aqui. Por esses dias antes de dormir, o Senhor me deu uma visão que foi muito pontual pra mim e falou muito ao meu coração nessa situação que eu tô, e talvez você também esteja nessa situação. Nessa visão que eu tive, eu estava indo dormir e ela foi muito rápida, mas o que eu vi era a minha sala, e a minha sala estava muito desorganizada. Desorganizada em relação a... Tinha o uniforme do meu filho, tinha brinquedo, tinha um monte de coisas ali. E conforme eu olhava um pouco mais pro lado, tinha também, era bagunça de recorte, sabe? Quando você senta pra fazer algum trabalho de escola, assim, você vai recortando EVA, colando, essas coisas. Tinha muita bagunça ali. E um pouco mais pra trás, que era pra trás da mesa onde estava mais a bagunça, tava o meu filho e meu esposo brincando com aquilo que a gente tinha feito, né? Com os recortes ali, eu não lembro muito bem o que era. Mas era o fruto daquela montagem, aquela brincadeira. Então o Senhor me deu uma frase: a bagunça dos afazeres organiza e unifica o lar. Então o que eu entendi? Vai ter momentos que a gente vai ter que deixar os afazeres de lado para poder curtir mais o nosso filho, o nosso marido, o lar de fato, né? Dividir aquilo que a gente vive, não ali o tempo todo com os afazeres. Marta, Marta, Marta. Então, deixando a frase de novo para você lembrar, para frisar no coração: a bagunça dos afazeres organiza e unifica o lar. Então aqui eu peguei o significado de unificar. Então significa tornar algo uno, ou seja, juntar partes separadas. Já unificar o lar é tornar a família reunida, criar um ambiente de paz e comunhão dentro de casa. Então o que eu quero dizer juntando esses dois significados? Muitas das vezes a gente deixa de fazer o que deveria ser feito, que é dar atenção à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso esposo, para estar o tempo todo na organização ali da casa e tentando empilhar aqueles pratos em dar conta de tudo, dar conta de cuidar de casa, dar conta de cuidar do filho, do marido e de tudo que aparecer a mais das nossas responsabilidades. Mas trazendo principalmente pelo que eu vi naquela visão, era referente ao tempo de qualidade. Porque na visão eu vi tudo bagunçado, não era aquela bagunça que me trazia, nossa, que casa suja. Não era sujeira, era bagunça de pessoas que estão vivendo, sabe? Que eu percebi ali que Deus, de fato, estava falando: você precisa ter mais tempo de qualidade com a sua família do que tempo para os afazeres e limpar e passar roupa e tudo que tem que fazer em casa. Então talvez eu estava, né, e talvez eu ainda tenho, né, que tirar esse costume de me preparar tanto para os afazeres, mas não ter um tempo de qualidade, de fato, com o meu filho, com o meu marido. Então vamos trazer uma palavra aqui que talvez pareça que não está dentro desse contexto, mas está, que vai ser em Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Aqui no caso, eu acho que talvez você já tenha lido Provérbios, então né, lapada atrás de lapada, quando você leva qualquer capítulo de Provérbios. Mas nesse aqui, o contexto fala sobre: é melhor você ter o pouco e ser feliz no pouco do que você ter o muito e não dar conta de nada e ser infeliz, porque você vai tentar se preencher com as coisas, as riquezas do mundo, e sempre vai ter aquele vazio no coração de que falta algo. Então, trazendo aqui para nossa realidade, por exemplo, um filho, ele estuda na melhor escola,
o melhor ensino, mas não tem tempo, os pais não têm tempo para criança. Geralmente ele fica o dia todo e quando ele chega é televisão, até a hora de dormir é televisão, é comendo. Não que seja um problema a televisão, não que eu não use, eu uso sim e muito. Mas a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente vê aonde a gente pode melhorar, ou a gente vai arrumar desculpa, certo? Ou então, não falta comida, não falta doce, não falta as besteiras para a criança comer, mas falta comunhão. Então, no momento de almoço, a família não senta para comer todos juntos, ou se de repente, se é uma refeição que todos vão fazer ali na mesa, a família na mesa, é sempre alguém com celular, é uma televisão, não tem olho no olho, não tem conversa de como foi seu dia, o que você fez, qual a melhor brincadeira que teve hoje, porque muitas vezes o filho não vai falar mesmo, né? Como que foi tudo exatamente do dia. Mas é a gente olhar olho no olho, e não só os filhos, mas também o marido. De repente o marido que trabalhou o dia todo e você olhar pra ele, como foi seu dia hoje, tem algum momento que você ficou muito estressado, coisa do tipo. Ou o marido também perguntar pra mulher: amor, como foi seu dia? O que você fez hoje de diferente? Conseguiu descansar? Conseguiu fazer o que você ia fazer? Você ficou em casa? Você saiu? Sabe, coisas assim do dia que às vezes passa tão despercebido na correria da rotina, a gente deixa de ter tempo de qualidade pra colocar somente comida na mesa, como se quisesse tampar um buraco, sabe? Ah, tem comida, então não reclama, tá ótimo. Não é essa a questão, né? Não que, Camila, é muito importante, com certeza é. Mas não é só isso. Afinal, criar filhos, estar em família, construir uma família não é só comida na mesa. Muito pelo contrário, também é comunhão, é você chegar em casa e você falar: cara, cheguei em casa, estou no meu lar, vou encontrar minha esposa, vou sentar com meu filho, vou olhar no olho dele. Se você de repente não tem tempo pra brincar ou pra conversar ali, cara, não é possível. Não é possível que você não tenha 5 minutos da sua noite pra olhar no olho do seu filho e largar o celular de trabalho ou o celular que tá no Instagram. 5 minutos, cara, 5 minutos de qualidade mesmo. Se eu não tenho 1 hora, se eu não tenho meia hora, se eu não tenho 20, então tenha 5 de qualidade. 5 que você vai deixar o celular, você falar: olha, esposa, não me chame agora que eu tô dando atenção aqui pro nosso filho. Olha, esposo, eu estou aqui o tempo todo. Se você precisar de alguma coisa minha, é daqui 5 minutos, porque agora eu estou olhando com ele, agora eu estou conversando com ele, agora eu tô falando com ele. A falta de comunhão e o tempo ali, né, de qualidade entre a família vai separando sem a gente perceber. Vai nos separando pela rotina que, é assim mesmo. Não dá tempo de conversar, não dá tempo de vê-lo, não dá tempo de falar. E a gente vai deixando, a gente vai pegando essas muletas de estimação e tipo: a vida é assim mesmo, a vida é corrida. Não dá tempo. Mas era assim, né, na minha casa, com os meus pais, e agora é assim, eu já entendi que é assim. Nem sempre. Precisa ter um romper de ciclos, precisa ter algo diferente, precisa ser algo diferente. Nem sempre a gente vai acertar o tempo todo. Aqui eu falo também, eu sempre falo pro meu filho: eu não quero que você seja perfeito, mas eu quero que você dê o seu melhor. E conforme eu fui falando isso pra ele, eu comecei a pensar em mim: cara, será que eu tô dando o meu melhor naquilo que eu posso? Porque existe, né, um certo limite. Eu não vou dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. É impossível. Somos humanos. Se a gente fosse robô, e olha que robô também não dá conta de tudo, não. Somos humanos, então a gente não vai dar conta de tudo mesmo. Mas é aquilo. Naquilo que eu dou conta, naquilo que eu posso, eu estou dando o meu melhor. Eu quero compartilhar com vocês algo que está em processo aqui em casa. Então, calma, não tem muito o que falar, mas assim, das sementes que eu estou jogando, já está começando a aparecer os pequenos brotinhos. O que eu tava percebendo? Ravi chegava da escola e ali, às vezes, eu tô fazendo ali o café da tarde, tudo o que acontecia. A gente terminava o café da tarde, eu já ligava a televisão e ia fazer outra coisa que, de repente, durante o dia não deu tempo de fazer. E ele ficava na televisão. Então, o que estava acontecendo? A primeira coisa que ele estava chegando em casa era a televisão. A gente até tomava café, mas depois era a televisão. Não tinha brincadeira, não tinha nada. E nisso, a escola começou a falar que o Ravi estava com alguns comportamentos, não estava obedecendo e tudo mais.
E, gente, isso é novo pra mim, sabe? Eu ainda tenho muita dificuldade de saber até onde eu vou, daquilo que eu não quero que ele tenha, da educação que eu tive, eu não quero que ele tenha. E é claro que eu falei, Senhor, me ajuda. Porque se o Senhor me ajudar, eu não sei como eu vou romper ciclos e fazer diferente com meu filho. Então, o que eu posso fazer? O que tá na minha mão? Porque colocar de castigo parece que não tava adiantando. Falei, tô falando sério, tô falando normal, tô pondo de castigo, nada tá adiantando. Eu falei, o que eu vou fazer? Deus, o Senhor ministrou no meu coração. Tire 15 minutos pra falar com ele da minha palavra. 15 minutos por dia. De segunda a sexta. 15 minutos. 15 minutos. E eu falei, cara, como que eu vou interter esses 15 minutos? Tem 4 anos, então é muito lúdico ainda pra você falar. Tem que ser uma coisa rápida. Então eu falei, Senhor, como que eu vou fazer isso? Tem um devocional ali, né? Eu falei, Jesus, como eu vou fazer isso? O Senhor falou, você usa a inteligência pra tantas coisas, por que não poderia usar pra isso? Então, inteligência artificial, né? Então, o que eu fiz? Ele tem alguns livrinhos aqui em casa, então eu separei alguns livrinhos, deixei fácil ali, e cada dia eu pego uma história. Ou se de repente eu não pego no livro, eu pego o devocional que eu fiz do meu dia e peço para a inteligência artificial passar como se fosse uma história para uma criança de 4 anos. Assim, do mesmo maná que eu me alimentei, ele se alimenta mais de acordo com a idade dele. E assim eu tenho feito. Se de repente eu consigo fazer alguma atividade ali dentro daquilo, eu também faço. Ou uma dança ou alguma coisa do tipo. Falando sinceramente, eu falo, Senhor, me dá sabedoria para fazer isso, porque eu não tenho experiência em pedagogia, mas eu tenho o Espírito Santo e eu sei que o Senhor vai me dar direção para fazer isso aqui. E mais simples que pareça, na maior simplicidade, é sincero, é querer que meu filho tenha um tempo de qualidade com o Senhor, não só o meu, mas com o Senhor. E fazendo isso, automaticamente eu tenho um tempo de qualidade com ele. Porque daí eu sei, cara, eu preciso, ele chegou da escola, meu tempo é dele. Então, o que eu puder adiantar durante o dia, e mesmo se eu não conseguir, eu tiro, vai ter o nosso momento. E isso nos tem nos aproximado mais, sabe? É uma coisa que vai fluindo naturalmente. E eu, conforme foi passando o tempo, fui percebendo, porque ele começou a orar. Assim, ele começou, eu percebi que ele já orava assim, né? Mas só quando eu falava, quando eu impulsionava ele ali a orar, ele começou por autonomia própria. Teve um dia que ele ficou com medo de algo no escuro. Eu falei, Pê, tá tudo bem e tal. Ele foi, fez assim, ajoelhou, papai do céu, tira o medo do meu coração, tal. Falou algumas coisas que eu não entendi. Levantou, amém. Foi lá, acendeu a luz, pegou o negócio e voltou. Eu falei, Senhor, não é que tá dando certo? Falei, parece que é tão pequeno. Falei, mas tá dando certo. Minha mãe também falou a mesma coisa. Ele tava escutando ela no telefone e ela falando que não tinha dormido, tal, que tava muito difícil pra dormir e tal. Ele foi e orou por ela também. Colocou a mão na cabeça dela, orou por ela. Minha mãe ficou maravilhada. Imagine eu, né, de ouvir aquilo. E até agora ele tem feito isso. Se ele vê alguma situação, até eu mesma, se eu começo a ficar nervosa, hoje mesmo, eu comecei a falar com ele mais nervosa, ele veio e colocou a mão na minha cabeça assim, começou a orar. Não tem coisa que quebre a gente do que uma criança vir e colocar a mão na sua cabeça pra orar, pra você se acalmar. Mano, na hora eu já abaixei e comecei a rir. Falei, não é possível. Falei, mas é possível, né? Porque é isso que a palavra do Senhor faz. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então, cada dia que passa eu vejo, Senhor, tá adiantando, mesmo que sejam sementinhas pequenas, mesmo não tenha uma experiência absurda para ensinar, para falar. Falei, eu sei do jeito que o Senhor me ensina e eu tento dar o meu máximo. Só o fato de você ter um tempo de qualidade, de você tirar o tempo que você iria fazer outras coisas para fazer isso, para ter um tempo de qualidade entre mãe e filho,
mas também é tempo de qualidade com o Senhor, com a mãe e o filho, ou o pai, no caso, se você é o pai, é cristão, enfim, ou toda a família, se for possível que vocês façam todos juntos, sabe? A palavra de Deus nunca vai ser em excesso. Você fala, mas de novo você tá lendo a Bíblia, de novo você vai fazer isso. Cara, mal não faz. É isso que eu penso. Cara, se eu ler de novo, mal não vai me fazer. Muito pelo contrário. Vai me fazer muito bem. Daí hoje, por coincidência, eu tava fazendo uns recortes que ele queria uma fantasia do Flash. E eu comprei uns EVA e recortei, fiz a máscara, fiz o símbolo, fiz pra colocar no punho também. E daí lembrei da visão. Falei, nossa, por coincidência, hoje tá acontecendo e hoje eu vou gravar sobre isso. E também não se cobre que tem que ser igual comercial de margarina, igual fulana fala com o filho manso, assim, você não escuta nem uma nota mais alta, sabe? Cara, somos humanos. A gente é humana e a gente vai errar. E tá tudo bem. A diferença é saber quando a gente passa do ponto. A diferença é olhar e falar, cara, eu exagerei nisso, não precisava. Filho, ó, é o seguinte, a situação é essa. Talvez você não poderia ter feito isso, mas eu também não deveria ter falado nesse tom, tal. Me desculpa por ter falado mais alto, sabe? E você continuar corrigindo ele, mas você não pode fazer isso, ok? Ponto. Vai ter momentos que a gente vai errar, vai ter momentos que a gente pode se exceder sim, mas eu acho que é aí que mora a chave. É olhar e falar, cara, não é por aí que eu vou, porque eu sei pra onde dá esse caminho e não vai ser legal. Então, deixa eu voltar aqui e ir por esse. Então, se você, assim como eu, às vezes dá uma de Marta, que a gente possa ser um pouco como Maria, que escolheu a boa parte. A gente sabe que a gente precisa ser organizado, a gente precisa cuidar do nosso lar, manter tudo limpinho, cheirosinho, e nem sempre a gente vai conseguir também. Afinal, não damos conta de tudo e tá tudo bem. O que a gente dá conta, a gente faz com muito amor, com muito zelo no dia. Se de repente, não consegui dar conta disso hoje, amanhã eu sei que eu tenho que fazer. Não deu tempo de fazer isso, então eu sei que depois eu tenho que fazer. E a gente vai tentando fazer o que você pode, mas faça com muito amor naquilo que você consegue. Hoje eu consigo entregar isso, então eu vou dar o meu melhor nisso. E amanhã, o que eu tiver que fazer, eu vou dar o meu melhor amanhã nisso. Mas lembrar que família é presença, família é tempo. Não é a melhor escola, não é o melhor alimento, não é o melhor brinquedo. Família unida é presença. Senhor, eu apresento essas famílias, Jesus. Que o Senhor possa estar no centro delas, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, possa estar no lar de cada uma. Jesus, entra com providência, Senhor, na mesa. Traz provisão do céu, Senhor, para a comida na mesa, mas também para o tempo de qualidade. Que eles possam olhar, Senhor, olho no olho do filho, da filha, e dizer que ela é um presente, que ele é um presente dos céus na vida do papai, da mamãe. E que haja, Senhor, haja um tempo de qualidade na vida de cada um, na vida dessas famílias, Senhor. Que haja menos televisão e mais brincadeira, Senhor. E eu entendo perfeitamente que nem sempre a gente vai conseguir, Senhor. Nem sempre vamos estar dispostos. Que a gente se esforce, Senhor, para dar o nosso melhor para os nossos filhos. Porque não somos perfeitos, mas que a gente possa dar o melhor a cada dia, Senhor. Nas nossas limitações, Senhor. Mas que seja sempre o melhor que a gente possa dar. Incluindo não só o pão na mesa, mas também a presença de uma família unida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.